Estamos no ar para mais um Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e olha só, se você já é fã aqui do Eita Nordeste, você já deve saber que nós estamos com a parceria com a Paramerinet. É uma empresa que está há mais de 18 anos no mercado, oferecendo bom atendimento, muitos planos e uma conexão que não falha. É isso mesmo, Gui. É uma velocidade para destravar a sua vida. Vamos destravar a vida aí, hein, pessoal? Paramerinet. Depois do recado dado, é hora de apresentar o nosso convidado. Isso mesmo. Ele é faixa preta em Jiu-Jitsu. Formado pela CBJJA, palestrante e professor de Educação Física nas cidades de Paramirim, Érico Cardoso e Caturama. Luciano Bismarck. E o melhor de tudo, ele está hoje aqui no Eita Nordeste Podcast. Bom, muito prazer imenso estar aqui. Luciano Bismarck, como você mesmo disse aí, 33 anos de idade, 7 anos na região aqui da Chapada aqui, percorrendo aí com o nosso jiu-jitsu aí, entre os municípios aí de Paramirim, Érico Cardoso, Paramirim, Érico Cardoso, Caturama, e graças a Deus aí, a gente vem deixando aí uma boa essência aí, né? Não só a essência marcial, mas de amizade também com todo mundo, né? Eu queria agradecer, especialmente ao convite aqui, Michael, da produção, acabou me ligando, e para mim aqui é uma grandíssima honra poder estar passando aqui um bate-papo com amigos, com pessoas queridas. E como uma boa visita, eu trouxe um presentinho aqui. A produção podia trazer para mim, por gentileza, aqui? Olha! É porque é o seguinte, né? A gente já tem que dar as honras em primeira mão aqui, não. Esse é o troféu Força e Honra, tá certo? Esse nome aqui foi de uma equipe aqui que nos ajudou com um kimono, a equipe Tinchikara, Sensei Bruno Gomes. Inclusive, os alunos de lá vão todos curtir aqui, tá? Que legal. E olha só, né? Falando em conexão, olha quem nos patrocinou aqui também, ó. Olha aí. Pode mostrar aqui, Gui, por favor? Pode. Empresa que já acompanha a gente há muito tempo aqui, a Paramerinet. A Paramerinet nos ajudou aí a realizar esse sonho aí, que foi a terceira etapa do Campeonato Baiano. E é claro, o Eita Nordeste Podcast ganha o seu troféu Força e Honra também por estar ajudando a difundir o jiu-jitsu aqui na região. Vai ser um carinho, é um enorme prazer receber esse presente. Deixa eu pegar aqui nessa câmera aqui para ver se mostra um pouquinho melhor. Nossa produção aí, tá dando para ver bacana aí? Sim. Pronto, maravilha. Isso aí. Pronto. Recebemos o troféu, Gui. É isso aí. Bacana. Vai ficar aqui na nossa prateleira, guardadinho, viu? Gostamos muito. Pronto, Desde já a gente agradece, tá? Muito obrigado, viu? Na verdade, eu já namorava essa prateleira já pra ter uma lembrança aí nossa do jiu-jitsu. Bacana. Eu acho que a gente vai precisar aumentar, viu? Show de bola. Mas isso é bom. Já fica já um spoiler já pros próximos convidados. Traga um presentinho pro menino aí, tá? Que eles merecem. Ele já ganhou livro, né, Gui? Livro, exatamente. Agora ganhou isso é muito troféu bom. do jiu-jitsu. Vamos lá? Luciano, aqui nós gostamos de história e os nossos seguidores também. Eu dei uma olhada na sua biografia e vi que você andou por diversos estados do Brasil. Você pode nos contar um pouco sobre essas suas histórias? Pois bem, Gui, eu sou mais um dos baianos aí que para vencer na vida tinha que se exilar, né? Com 16 anos de idade, de todos os lugares que eu já passei, eu vou citar São Paulo, onde eu fiquei 11 anos lá. E assim, para mim, São Paulo sempre foi considerada a terra das oportunidades. E fui em busca de estudo, trabalho, enfim. Tive o meu primeiro registro em carteira ali. E, cara, graças a Deus, assim, eu fui me criando, me formando homem ali, né? E, graças a Deus, eu consegui alcançar bons cargos nas empresas. Enfim, hoje sou professor de jiu-jitsu, mas eu já fui analista de controladoria, velho. Eu vivia dentro do escritório, enfim, eu troquei, né, o terno e a gravata por um kimono. E graças a Deus eu não me arrependo disso. Das experiências aliás, o maior tesouro que eu pude trazer de São Paulo foi algo que o dinheiro não compra. Foi as amizades, os conhecimentos. Cara, olha, eu vi tanta coisa nesses 11 anos em São Paulo que eu vou te falar, é espetacular. Eu consegui, dali de São Paulo, viajar de avião pela primeira vez, conheci Brasília, conheci BH, velho. Só que chega uma hora que você sente que você pode ser muito mais útil. Você sente que aquela vida de escritório, quando você sai de casa cedo, você não vê o sol, e você sai à noite, você já não vê o sol mais também.
cara, eu tava me sentindo já não, como se fosse o Batman, sabe? Mais do Homem Morcego. E aí, cara, eu comecei, tipo, a ficar muito mal. Eu dei que uma leve crisezinha, assim, de início de depressão, mas não me deixei abater e comecei a praticar as artes marciais, voltar a praticar. Porque eu praticava as artes marciais na sala de casa quando meu tio vinha me visitar. O mestre Zezão aí, ele sempre me inspirou. Faixa preta de taekwondo, faixa marrom de karatê, preta de muay thai. O homem era bruto demais, conhecido como o homem mais forte de Guanabi, né? Minha terra natal. E ali foi minhas primeiras aulas foi ali. Só que minha mãe, ela tinha muito medo, sabe? De eu me machucar, enfim, tinha aquele preconceito. E foi em São Paulo que eu encontrei as artes marciais e trouxe na bagagem pra cá. E tô aqui só nesse retorno meu aqui 7 anos, né? Isso é bacana. Eu acho que eu posso te entender um pouco quando você fala de São Paulo, porque eu já morei por um período de tempo lá também e eu sei que a cidade é bem agitada mesmo. Realmente, a gente sai de madrugada e volta só à noite e muitas das vezes a gente não vê realmente a luz do dia. É bem corrido. Isso. Como você citou, você passou por vários estados, né? Foi em um, foi em outro, conheceu alguns. Dentro dessas viagens, dentro dessa mudança para São Paulo, tem alguma experiência em particular, assim, inusitada que você possa nos contar? Alguma lição de vida que você conseguiu aprender com tudo isso? O que você vivenciou, assim, de mais sério, que talvez te trouxe até uma bagagem melhor para a vida? Fala assim, transformou o Luciano menino, que saiu daqui, e foi para lá e trouxe um Luciano homem formado. Cara, eu sei que assim, eu corria muito para me formar professor de jiu-jitsu. Embora eu fazia diversas pesquisas confrontando o que eu recebia no escritório e o que eu poderia receber como professor. E aí eu fiz diversas amizades até que eu encontrei um projeto no extremo leste, o projeto Podium Fight. Na época, quem comandava ali era o sensei Wagner Velasco e a senpai Lula Velasco, ambos casados. E, eu na verdade, assim, eu ficava, como que eu posso dizer pra vocês, assim, os meninos do projeto, eu acabei conhecendo o projeto e fiquei encantado ali com os meninos. E o que acontece? Ali, naquele momento ali, eu criei um círculo de amizade que eu jamais achei que eu ia conseguir achar dentro do esporte. Eu chegava na favela do Pantanal ali só com kimono. O pessoal era muito mito, sabe? Falava que era muito perigoso, enfim. Até poderia ser. Mas quando você entra numa comunidade dessa para ajudar em dar uma aula ou para fazer uma doação, enfim, é outro tratamento. Meu Deus do céu. E aí, eu sei que tinha um campeonato. Era a famosa Copa da Amizade. Campeonato que eu ganhei esse título também. E aí o que acontece? O meu sensei, o meu mentor nas artes marciais, o mestre Aranha, chamo de mestre, porque eu o considero, e ele estava passando por um momento muito difícil, e esse campeonato era para cariar fundos pro mestre Aranha. E aí, a gente tava cariando fundos, mas a molecada queria competir, pô. Criança gosta de competir. Eu sei que, tipo assim, eu trabalhava na empresa, eu fiz uma rifa lá, juntei, e eu sei que ficou faltando da van. Eu deixei de pagar meu aluguel e falei, quer saber? Vambora, molecada. O campeonato estamos chegando. E aí juntou meu padrinho, Danilo Américo, falou, não, ó, pra molecada aqui, o lanche eu garanto. Então, ou seja, todo mundo se divertiu, fizemos o campeonato, ajudamos o mestre. Então, assim, a gente fala que o ditado, né, que efetivamente não é nenhum ditado. Eu conheci um poeta vizinho da casa dos meus pais, e ele fez vários livros e ele fez uma dedicatória pro meu irmão e colocou assim: se fugirem meus amigos, fugirão todos os meus tesouros da terra. E, cara, aquela frase me marcou desde a minha infância e é um fato. Amigos são, de fato, um grandíssimo tesouro. E aí isso marcou demais, velho, assim, aquele movimento todo, ajudar o Mestre Aranha, ajudar aquelas crianças, ainda que fosse com o mínimo. E efetivamente ainda ganhar a competição, né? Pra mim foi demais, assim, foi fora do comum. Eu tava em jejum, já tinha alguns bons campeonatos sem vencer nada, e esse aí tirou minha zica aí. O primeiro de muitos, né? Não, na verdade não tinha sido o meu primeiro, mas eu tava tipo assim, eu tava na fila, sabe? Ficava em segundo, terceiro, quarto,
E aí, tipo assim, o último campeonato antes desse, eu tinha ficado em quarto, foi o que eu mais me preparei. E, efetivamente, o homem é uma emoção. E, aos poucos, se você deixar, eu falei isso para um aluno ontem, se você deixar alimentar demais a negatividade, se você deixar alimentar efetivamente os maus pensamentos, aquilo te domina e aquilo vai ficar forte. Mas se você alimentar os bons pensamentos, fortalecer a sua mente, nada te para. Porque uma derrota não para um homem determinado. Pelo contrário, ela o motiva mais ainda. Então, assim, eu precisava daquela vitória, mas eu estava tão envolvido em ajudar que eu esqueci. E talvez foi tirando essa pressão que eu venci. Foi tão simples, sei lá, eu me alonguei, aqueci, fui pra luta, venci, cara, e foi fantástico. Tenho guardado a medalha até hoje. E pra ser bem sincero pra vocês, acho que a medalha, o valor dela, acho que não custava na época R$3. Bem pequenininha, simplesinha, mas é a que eu tenho mais valor na minha estante, é a Copa da Amizade. Ali, sabe, eu renasci de novo ali. Não sei bem dizer o porquê. Tem essas mágicas nas artes marciais que são inexplicáveis. Isso é bacana, né, Gê? Como o Gê citou aqui na sua apresentação, você é faixa preta em jiu-jitsu. Isso. Não é isso? Como você decidiu ir para essa modalidade de esporte e o que te inspirou a se tornar um faixa preta? Pô, pra começar, velho, foi assim, eu comecei nessa de ir pra academia e tal, e porque eu tava realmente mal de saúde, não era nem uma questão de peso, era muito mais essa questão da minha mente mesmo. E beleza, e tava legal, tava indo pra academia, tinha feito algumas amizades e tal, e o cara, dono da academia, eu tava pra sair da academia, porque eu queria uma academia de luta também. E o cara falou, não sai não, que eu tô mudando de espaço daqui 15 dias, e eu já vou comprar o tatame e vai ter uma lutinha pra gente lá. Beleza. Quando eu chego no espaço novo pra treinar, vejo uns caras de kimono, eu falei, cara, é o karatê. Pô, e eu treinava karatê quando criança, escondido da minha mãe no projeto ABB Comunidade. Não é que eu saía de casa escondido, não era isso. É que no projeto ABB Comunidade tinha, de fato, várias modalidades ali dentro. E dentre elas era o karatê. Então, tipo assim, eu não precisava falar pra minha mãe que eu fazia o karatê. Eu ia pro projeto, lá tinha o karatê. Inclusive, professor desse projeto ABB Comunidade, ele não era nem professor ainda. Ele era estagiário, era o professor Kid, hoje diretor do colégio de Paramirim. Olha que mundo pequeno. E aí, assim, eu conheci Kid ali. Nós criamos uma relação de amizade. O projeto lá era muito difícil, era crianças de extrema pobreza mesmo. E, efetivamente, assim, a gente sofria bastante com a questão disciplinar ali dentro. Era uma coisa que, era complicado, sabe? Assim, virava e mexia, tinha uma confusãozinha, assim, entre os meninos, enfim. Mas, a gente vencia com o esporte, a gente vencia com a educação. Tinha coral, tinha karatê, tinha dança. E todas essas influências que eu trago para minha vida hoje foi através desses projetos. Que às vezes a gente sente até falta de um retorno de um projeto desse, sabe? Para poder engajar em uma região, enfim. Porque ajuda demais, cara. Olha só, eu aqui hoje falando com vocês do projeto que me formou criança e que me influenciou para a minha vida de hoje. Porque, na verdade, nós somos as influências do que nós vivemos, né? E, efetivamente, a gente transpõe e tenta traduzir a melhor versão a cada segundo, né? E aí, cara, quando eu chego na academia, tá aqueles caras de kimono. Eu falei, é o karatê. Os caras trocando porrada, chute e tal. Eu falei, meu Deus do céu, top. Pensa que não, dali um pouco, os caras passam a mão no kimono um do outro, pô, porrada no chão. Os caras derrubavam mesmo. Cada queda louca, cara, varrida, pegava na perna, jogava no alto e mandava. Eu falei, que é isso aí? Pensa que não, os caras que tava trocando porrada, que de repente tava derrubando, os caras tava finalizando no solo. Eu falei, mano, que é isso? Aí tal, encostei. Aí o dono da academia, o Bozo, chegou pra mim e falou assim, ó, aí é o jiu-jitsu, mas é o jiu-jitsu no estilo japonês. Porque até então pra mim jiu-jitsu era só o solo.
E aí eu olhei para aquilo ali e eu falei, caramba. Aí eu encontrei um sensei, meu primeiro sensei, o Danilo. Aí, bom, já simpatizei de cara, a cara do Thiaguinho do Exalta Samba lá. Aí beleza, já cheguei, pô, aí foi a primeira vista, porque pensei que não, passou um colega e gritou, e aí, Buiú? Eu falei, pô, velho, o cara é uma gente fina. E aí, beleza, aí comecei a treinar. Comecei a treinar e comecei a gostar daquilo. E aí, hoje eu não sou só um professor, eu sou um historiador. Se você me perguntar sobre a história do jiu-jitsu, como que ele foi criado, como ele foi fundado, por que o jiu-jitsu japonês não é tão popular, eu consegui ter base pra tudo isso. Mas foi com muita dificuldade. Mas, meu, foi amor à primeira vista, cara. E aí, beleza, se eu falar pra você que eu não pratico outras modalidades, eu vou estar mentindo. Pratico o jiu-jitsu brasileiro, numa boa. Mas a minha paixão é o jiu-jitsu japonês. Eu sou apaixonado. E é o que a gente difunde aí há 6 anos. Que eu tô 7 aqui na região, mas há 6 anos a gente faz aqui o jiu-jitsu na região aqui. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou sobre a questão do jiu-jitsu, ele, não só o jiu-jitsu, mas as artes marciais, no contexto geral, ajudar muito na disciplina do cidadão, das pessoas. E assim, quais são os benefícios físicos, mentais que esse esporte ele pode trazer para as pessoas, além também de uma ajuda em relação ao caráter pessoal das pessoas? Porque, assim, como você disse, talvez para a mentalidade da sua mãe era um pouco de preconceito, né? Sim. A luta é só para confusão, luta é só para isso. E hoje em dia tem mais difundido essa ideia. Hoje em dia os pais têm mais coragem de colocar seus filhos para praticar uma luta, uma arte marcial, e isso tem melhorado. Então, quais são os benefícios que isso pode trazer? Olha, eu me apeteço a dizer que hoje o jiu-jitsu ou as artes marciais, como preferir, eu não tenho um preconceito com nenhuma, muito pelo contrário. O próprio Bruce Lee falava que o mais importante não era qual é a modalidade, e sim o artista, a disciplina dele. E eu chego a dizer que as artes marciais tendem a ser hoje a maior ferramenta pedagógica para o crescimento de uma criança. De uma maneira clean, saudável, limpa, disciplinadora. Cara, observe só. Eu não tenho um aluno que tenha medo de mim. E não tem um aluno que vai falar para você assim, meu sensei me dá vida fácil. Tem. Mas é aquilo que eu falo. Disciplina é sinônimo de afago. Você demonstrar para a criança que você se importa com ela. Porque é claro que eu cobro os meus alunos. E cobro de forma dura mesmo. Cobro eles para entregar o melhor resultado. Evidente que eu só cobro cada um de uma maneira diferente, porque eu sei o que cada um pode me entregar. Isso também é pedagogia. Exatamente. Extrair o melhor do que cada um. Eu não posso exigir a mesma coisa de você que eu posso exigir dele e vice-versa. Vai ter exercícios movimentos que você vai conseguir fazer com facilidade, outros não. E talvez os que você tem mais dificuldade ele tira de letra e às vezes o que você tem facilidade ele já não consegue. Esse choque acontece. Cabe ao docente, ao professor, enfim, um bom planejamento. Mas eu falo para você que o jiu-jitsu ele já inicia. Eu falo com os pais que bom seria que todas as crianças praticassem o jiu-jitsu, mas que eu faço um pedido. Para ter resultado nas artes marciais, tem de haver constância. Se não houver ali como que eu posso dizer, uma insistência da parte dos pais, com o tempo a criança pode desgostar daquilo. Sabe por quê? Porque criança, ela gosta das coisas fáceis também. Então, ou seja, se eu chegar para meus alunos ali agora e falar que vai ter brincadeira do início e fim da aula, eles vão pular de alegria. Mas eu não vou estar entregando a missão que os pais me passaram. Então, ou seja, nas aulas a gente emprega ludicidade, sim, claro. A gente põe as coisas para fazer brincando, para aflorar o raciocínio, o desenvolvimento motor, cognitivo, a lateralidade, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, enfim. Mas o foco principal é a disciplina. Porque para eu trabalhar todos esses elementos que eu citei agora é a disciplina. A primeira coisa que eu, Luciano,
ensino são as regras. Para entrar tem que cumprimentar, para sair tem que cumprimentar, para ir beber água tem que pedir, não pode pisar o pé fora do tatame. E são regras básicas, mas quando você passa a impor as regras, os alunos passam a conhecer com 4, 5 anos de idade que realmente existe sempre uma autoridade em cima dele ali, até ele chegar na maioridade. Tem alguém responsável, tem regras a serem cumpridas, mas que também tem benefícios em cima disso. Ou seja, vamos participar da brincadeira, vamos ter uma brincadeira, vamos ter um momento de descontração. E eu acho que eu sou de uma época que era o seguinte, eu acho que vocês também, acho que muitos seguidores vão compactuar disso aqui. Eu sou de uma época que o professor virava pra gente e falava, ó, tá aí a lição no quadro, aprendeu, não aprendeu, o problema é seu. Eu, na verdade, como docente, eu já penso diferente. Aprendeu, não aprendeu, o problema é meu. Eu preciso reinventar a coisa. Eu tenho que fazer os meus alunos aprenderem de alguma outra maneira. Não é porque eu estou no sistema público. Porque assim, irmão, eu dou aula no sistema particular e no público. Sabe o que eu falei uma vez para uma reunião de pais? Eu não ensino basquete com pedra, é com bola. Igual eu ensino na particular. Que pode mudar a metodologia. Talvez aqui uma usa a metodologia A, metodologia B, C, D, enfim. Poderia falar as metodologias, mas não patrocina o podcast. Brincadeira, tá, meninos? Mas a real é que o que muda só são os sistemas de ensino, mas o professor é o mesmo, a modalidade é a mesma. O afinco, o desempenho tem que ser o mesmo. E efetivamente, eu não descanso enquanto eu não consigo fazer um aluno produzir. Se ali o pai quiser tirar no meio do caminho, quem desistiu foi ele. Mas o professor não desiste do aluno. Eu concordo nesse aspecto. Inclusive, eu vou até citar um episódio que aconteceu. Eu estava presente em uma apresentação no Colégio CM. E eu vi uma coisa muito interessante da sua parte. Estavam fazendo apresentações e aí um dos alunos errou um compasso ali da apresentação. E aí várias pessoas começaram a gargalhar e a zombar do aluno. E eu me lembro que o professor Luciano falou o seguinte, gente, vamos parar? Parou todo mundo. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí você disse o seguinte, gente, olha, todo mundo que tá aqui se esforçou, todo mundo que tá aqui treinou, então eu peço respeito com os meus alunos e a gente só vai continuar a apresentação se todo mundo respeitar. E eu me recordo que todo mundo ficou em silêncio. Vocês continuaram a apresentação e ficou muito lindo, ficou muito bem feito. E no final das contas, as pessoas aplaudiram. Eu acho que essa última frase que você colocou aí, você nunca abandonar eles, entendeu? Mesmo em momento difícil, mesmo em momento de dificuldade, você tá ali mostrando que você se importa. Porque talvez tinha 10 alunos ali. 9 fizeram tudo certinho e um acabou, infelizmente, fazendo errado. Você poderia simplesmente dizer o seguinte, vou apoiar os 9, vou aplaudir os 9, e lá nos bastidores eu vou chegar pro 1 e falar com ele, poxa, velho, só você errou. Não. Você parou ali, interrompeu, deu força e ânimo, e aí o rapaz foi lá e terminou a apresentação perfeitamente, sem nenhum erro, sem nada. Isso eu acho que é de suma importância. E, na verdade, isso é um dever do docente. E, na verdade, o que o professor precisa e que o aluno precisa para confiar no professor é parceria. Meu irmão, eu falo, quando o general é fraco, o exército tende a ser fraco. Quando o exército faz com que o general fique fraco, mesmo ele sendo forte, ele acaba sendo fraco. O conjunto ele tem que funcionar. Quando você vê ali, ó, o pessoal do exército correndo no Charlie Mike, meu irmão, é todo mundo ali unido. Tá com a pedra nenhuma pra tu ver. É aquele lance. É o que eu falo com os meus alunos. A gente sempre tem que andar em bando. Quer ver uma coisa? Se entrar aqui no podcast agora, um cachorrinho aqui, a gente vai rir, pô. Vai aproveitar aqui pra não cortar a gravação. A gente vai colocar ele aqui do lado, enfim. Vai tirar ele devagarzinho aqui, boa, pedir desculpa. Bom, passou, né? É só um cachorrinho. Entra 8 pra tu ver. Só vai ver os peão subindo aqui em cima da mesa. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Mas é esse lance. E se a gente for parar pra pensar, até nos desenhos a gente aprendia isso. Uhum. Quando os Power Rangers andavam só, irmão, tipo, tu tomava aquele salve, né? Como diz aqui na Bahia, né?
Mas efetivamente, quando eles estavam juntos, tudo funcionava, tudo fluía. É grupo, é equipe. E isso eu não abro mão. Eu falo, eu já cansei de dizer. Eu já fui em campeonato e ganhei tudo. Eu já fui em campeonato e fui surpreendido. Já passei de tudo. Isso com alunos. Mas todas as vezes eu olho pro meu plantel e falo, galera, ó, hoje a gente não foi tão bem, mas se Deus falasse assim, escolhe de novo aí, outros eu pegaria os mesmos. Pra perder ou pra ganhar, irmão, quem é do time é do time. Isso é importante. Isso é muito importante. Muito importante. Luciano, falando agora de inclusão social, como você faz para incluir as pessoas com deficiência física e mentais nos treinos e competições de jiu-jitsu? Cara, isso eu vou ser bem sincero pra ti. Hoje, a lei de educação inclusiva, ela trouxe uma coisa que as artes marciais já tinha. Mas muitas das vezes não funcionava como deveria. Isso não só as artes marciais, como dentro da escola também. A lei de educação inclusiva, ela proíbe veementemente a segregação. Vou te dar um exemplo claro, tá? Uhum. Suponhamos que tenha 5 autistas numa escola. 3 com déficit de atenção, já são 8, né? Aí vamos colocar todo mundo na mesma sala. Que convívio o seu filho, a sua filha, vai ter com esses alunos na hora do intervalo? Na hora que bater o sinal, falar assim, ó, olha lá quem tá vindo lá. Olha o grupo que tá vindo ali. Eu tô separando um grupo que pode sim viver em igualdade. A única coisa que o professor tem que entender é que cada um tem a sua limitação. Autismo, dislexia, TDAH, nada disso é doença. São condições médicas, porque como não tem cura, não é igual uma dor de cabeça que você vai ali e compra uma aspirina e você resolveu o seu problema, não. É condição médica, tem tratamento. Quanto mais cedo, melhor. O grande vilão dessa história são os pais. Perdoa falar. Não todos, mas muitos pais não aceitam. Não aceitam aquela condição. A primeira coisa que eles falam, professor, meu filho, ele não é doido, perdoa a palavra, mas é isso que a gente ouve. E aí a gente fala, mas mãe, pai, nós não estamos falando que seu filho é isso. Pelo contrário, nós estamos falando que a gente tem uma oportunidade, agora que nós estamos identificando algo nele, junto com o neuro, enfim, com a equipe médica, nós estamos identificando algo que a gente pode tratar e ele vai viver melhor. E aí, efetivamente, eu vou falar, eu tenho um aluno, eu não vou citar o nome dele, não porque a mãe não permite, tá? Muito pelo contrário, a mãe, ela é bem descolada, mas eu não quero expor ele. Uhum. Cara, eu não sei se vocês já assistiram The Big Bang Theory. Já. Conhece o Sheldon Cooper? Ele é muito conhecido pelo sarcasmo, né? E aí, eu tenho um aluno que quando eu comecei, ó, pra você ver o que é tratamento. Eu conheci ele tava no 5º ano. Eu era a EE da sala, eu fazia o atendimento educacional especializado dele. Porque todos esses indivíduos, eles têm direito de um professor auxiliar na sala. Pra ajudar, pra auxiliar ele. Só que ele é um caso ao avesso. Ele tem superdotação. Cara, essa fala minha aqui pode gravar, essa vai ficar na história. E aí eu lembro que uma professora chegou na sala, deu aquela escovada nos alunos, que é coisa de normal, né? Na verdade era uma coordenadora, enfim. E aí deu uma chamada nos alunos, e esse aluno tava aqui lendo um livro pequenininho, velho, ó. Ele tá aqui. E ele, cara, ele tá lendo o livro, ele tá sabendo tudo que tá rolando, velho. E pá, ela vai e fala o nome dele. Ô fulano, você saberia me explicar o que tá no quadro aqui agora? Que os professores estavam passando? Ele pega o livro e faz assim, ó. Basicamente, ele dissertou tudo, cara. Tudo. Ele destrinchou de trás para frente o que estava escrito. E parei de olhar para esse quadro porque tem um errinho de português ali, ó, uma cedilha que tá me incomodando ali em cima. Véi, tipo, eu olhei, eu só faltei dar o piripaque do Chaves. Sabe, tipo, eu fiquei bobo, velho, de ver aquilo.
Só que esse mesmo aluno que respondeu tudo certo, ele sofria algumas crises e ele sentava atrás da porta, embaixo da mesa. Ele não podia, ele era intolerante a barulho. Só que a mãe já era ciente, ele já estava em tratamento. Aí beleza, 3 anos depois, veio o Covid, veio tudo. Ano passado, chega eu na sala e toda vez que você vê alguém recluso, você tem que ir atrás. Você não pode deixar, independente. E ele ama ficar recluso. E se eu chamar ele ali agora, tipo, é o fim pra ele, sabe? E o que acontece? Nesse caso, o que aconteceu? Ele tava sentadinho lá, eu encostei nele, ele com fone de ouvido desse tamanho. Eu falei, vamos lá pro intervalo, tá cheio de gente lá. Aí ele vai, olha o celular, vê as horas. O seu compromisso comigo é daqui 5 minutos quando bate o sinal. Deixa em paz. E aí a minha risada foi a mesma. Aí só que, tá pensando que eu desisti? Não. Eu falei, mas cara, estão precisando de você lá. Não pode ficar aqui só. O pessoal lá fica todo mundo querendo saber, falando do seu nome. Você prefere que o pessoal fique falando do seu nome? Tá bom, eu vou. Ele levantou e foi. Isso é incluir. Verdade. Eu não posso levar pro pessoal o que é algo do perfil dele. Essa sequidão. Ele não é muito fã de abraço. Enfim. Mas hoje, eu te falo, ele não senta mais atrás da porta. Ele não é mais tão intolerante ao barulho. Por quê? Porque ele está em tratamento. Esse menino vai sim ser colocado no mercado de trabalho. Ele vai sim conseguir casar. Ele vai conseguir fazer tudo. Absolutamente tudo. Ele vai ter uma vidinha normal. Mas, quando nós tratamos o problema, sim. Agora, quando não se dá tratamento, incluir esses indivíduos no jiu-jitsu é uma maravilha. Eu tenho um exemplo que inclusive aqui de Hélio Cardoso. Ela tem alguns problemas com a mobilidade do corpo dela. Mas ela faz tudo. Aí tá um detalhe pra vocês. Ela me fez um professor melhor. Velhão, você sabe o que é que você tá passando exercício pra turma inteira? Aí tá lá. Vamos, galera. Soco no alto, soco embaixo, chute, enfim, passando lá os movimentos. E aí só tô vendo um reclamando. Ai, sensei, eu tô com dor na perna. Ai, sensei, meu braço. Ai, sensei, esse exercício de novo. E tá lá ela. Só fazendo um único movimento, o único que ela consegue. Ela nunca me chamou pra falar assim. Sensei, isso aqui eu não consigo fazer. Nunca. Nada. Ela faz do jeito dela. E como ela nunca me falou que ela não consegue fazer nada, eu nunca perguntei ela se ela consegue fazer ou não. Eu só peço. Eu mando e ela executa. E eu avalio de acordo com a limitação dela. Não perde um campeonato. Se eu falar pra ir montar o tatame, me liga meia hora antes. Posso ir? Já quero ir. Precisa eu e a mãe tá segurando. Sempre solista, esperta pra caramba. E cara, já faz parte de mim. Então assim, é uma coisa que o próprio Charlie Chaplin falava, né, que o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. O mudo é aquele que efetivamente pode falar e não fala em muitas situações. Haja vista agora, nós estamos no Maio Laranja, campanha contra o abuso infantil, e tem muita gente aí que se cala. Verdade. Isso é bacana. Exatamente. É muito bom ver essa inclusão por parte do esporte, né? A inclusão de verdade, que tem muita gente que fala, a gente tem que incluir a pessoa com dificuldade, tem que isso, aquilo, outro. Mas a primeira abordagem é dizer, você tem um problema, você tem isso, você tem aquilo. Não é essa abordagem, como você falou, entendeu? Transformar aqueles que as pessoas acham diferente em normais. São pessoas normais. São como você, como eu. Cada um tem sua diferença. Eu não sou diferente de você em alguns aspectos. Eu não sou diferente de Gui em alguns aspectos. Então é a gente entender essas diferenças de aspecto e tentar conviver mutuamente entre a gente, né? Acho que isso é de suma importância. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero deixar um recadinho muito importante para vocês. Como a gente já falou aqui, Luciano também já falou, Gui já falou, a gente agora está na parceria com a Paramilinet.
Uma empresa muito responsável e com uma velocidade que não trava. Além disso, a Paramilinet também é patrocinadora, sabe de quê? Do esporte, da arte, da música. Então, se você quer um plano que encaixa no seu bolso, se você quer uma empresa responsável, procure a Paramilinet para a sua vida. Pronto, vamos prosseguir? Bora. Vamos Olha, lá. eu até topo prosseguir, mas é aquilo que você falou na chamada aí. Eu sou suspeito em falar para a Minet, mas no sentido de que se eu tenho um plano de internet com uma empresa que retorna para dentro da sociedade a inclusão, o esporte, por que escolher outra? Exatamente. A gente já sabe que todas as ações são voltadas aqui para a própria região. As regiões circunvizinhas aqui, cara, a gente tinha um projeto aqui, rapidão, o incubador de docentes. Eu não vou citar nomes e nem o valor, mas eu recebi em mãos a quantia necessária para poder dar o startup no projeto. A pessoa não me pediu comprovante de nada, procurar nada, só queria que tivesse conectado a Paramilinet com o esporte. É sensacional, eu sou suspeito em falar. E não sou parente de ninguém de lá não, tá, gente? Mas isso é bacana. Não, e isso é de fato, inclusive na conversa, né, Gui, que a gente teve com Isso. eles falaram sobre isso, que eles prezam muito por essa questão de estar envolvido com aquilo que de fato é louvável, com o esporte, com a inclusão, com a questão da arte, da cultura e tudo aquilo que traz uma visão diferente para o município, para a região num completo, né? Você falou sobre algumas coisas aí relacionada aos desafios dos seus alunos, principalmente aqueles que você acabou de citar, que precisam ser mais incluídos. E assim, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos seus alunos de jiu-jitsu e assim, como você ajuda eles a superar? Por exemplo, você estava dizendo que, por exemplo, talvez o movimento é levantar o braço, e às vezes alguém tem dificuldade de fazer esse movimento, ou o movimento é correr rápido, e talvez alguém tenha dificuldade. Como ajudar nesses desafios? Outro detalhe, você falou uma coisa muito interessante no início, que você já estava lá passando por uma certa seca, né, Sim. em relação aos campeonatos. Eu sei que você leva a sua turminha também para disputar campeonatos fora. E como você trabalha essa questão, vamos supor, tem ali um aluno que ainda não conseguiu vencer nenhuma luta, ou alguma coisa do tipo, como você passa para eles esse incentivo? Olha, na verdade, assim, nascer nos condiciona a aprender, assim disse um grandíssimo pedagogo. E é um fato. Muitas das vezes você tacar só a mamandeirinha na boca da criança, ela vai de fato se amamentar mesmo. Mas eu te garanto que se você colocar o bico da mamadeira próximo, ela vai sentir o cheiro, vai juntar a fome. E mesmo sem citar alguma palavra, ela vai estar se autoalimentando. E efetivamente, eu sempre costumo dizer para os alunos, quando eu percebo certa dificuldade, observe uma coisa. Essa caneca aqui, se ela estiver vazia, o que couber nela, você consegue colocar. Mas se ela estiver cheia, tudo que você colocar vai ser desprezado. Então, primeiro, esvaziar a mente. É o primeiro elemento para o aprendizado, é esvaziar a mente. O segundo você tem que aprender a desconstruir o ensinamento, no sentido de que tem alunos que você vai passar de primeiro movimento, ele olha e ele reproduz. Muitas das vezes o seu filho não vai ser da mesma forma. E qual é a função do professor? Pegar esse e simplesmente esquecer do outro? Não. Muito pelo contrário. Então eu não sou professor. Eu sou, na verdade, um mediador que as pessoas olham pra mim e reproduzem. Não. Eu sou um professor. Então o que eu tenho que fazer? Pego a técnica pela metade, faz 1, 2, 3 passos, depois faz o passo 4, 5 e o 6. Quando o aluno menos espera, ele já chegou na técnica, já chegou no objetivo. Como se fosse aqui, observe, o processo que a gente usa para trazer o café para cá. Então, às vezes, se eu fizer muito rápido aqui, eu ponho essa garrafa, abri, coloquei, fechei, coloquei lá. Pô, você pode entender de fato como é que eu fiz. O Gui, não. E aí, beleza, eu vou falar, Gui, ó, primeiro passo, velho, você tem que trazer a garrafa pra perto de você.
Pô, entendeu aqui, Gui? Agora repete esse processo aqui 5 vezes, 10 vezes. Tira casaco, bota casaco. Isso, muito bem. Eu ia falar agora. Isso. E aí, beleza. Ele já aprendeu que a garrafa tem que estar perto. Pronto, fica fácil, Gui. Agora a tampa. Aí ele tira a tampa, pum, coloca a tampa de volta, volta lá, tira o casaco, põe o casaco, assim vai. Quando menos espera, o Gui tá aqui. O que a gente tem que controlar é a ansiedade. Nós vínhamos de 2 anos de pandemia. E aí, o bichinho que mais vem pegando as nossas crianças hoje é a ansiedade. Se nós, adultos, já passamos por isso, e nossas crianças são o nosso reflexo, efetivamente, claro, cara, eles vão sentir a mesma coisa. Tá mais do que evidente isso. Como que a gente trabalha isso? Deixando leve a questão do ganhar e do perder. O entendimento que, por exemplo, cara, você acha que tipo era fácil pros caras que enfrentavam o Michael Schumacher na Fórmula 1? Pô, vai, todo domingo a gente estava na dúvida quem ia ser o segundo ou o terceiro. E nisso a gente ainda, nós brasileiros, eu falo que eu era um deles, que eu pequei contra Rubinho Barrichello. Barrichello foi o melhor brasileiro na Fórmula 1 depois de Ayrton Senna, velho. E aqui no Brasil ele é hostilizado. Verdade. Qualquer outro país, ele seria um herói. Qualquer outro país. Cara, olha, eu falo, o brasileiro ele tem uma mania terrível e isso prejudica diretamente até um aluno de 5, 6 anos que quer competir. O brasileiro tem mania de endeusar enquanto está vencendo. Exatamente. Eu tenho até uma tirinha no meu Reels, no Insta, que assim, o Charles do Bronx, ele ganhou 11 vezes. 11 vitórias seguidas. Aí o cara perde o cinturão. Qual foi a última vez que você ouviu falar do Charles do Bronx? Mas quando tava na alta, todo mundo. Matéria aqui, matéria acolá e tal. Anderson Silva, o cara que inspirou o MMA. Todo mundo sabia que o Anderson Silva fazia as firulas. As próprias pessoas que aplaudiam ele de pé, faz que criticaram. Ah, ele foi nocauteado também, porque foi brincando na frente do cara. Cara, mas você esqueceu das 11 vezes que ele defendeu o cinturão e você aplaudiu ele de pé? E ele fez 11 vezes isso. Ele arriscou 11 vezes pra fazer um show diferente pro brasileiro. E ganhou. Pra difundir cada vez mais a modalidade. E aí, infelizmente, quando o Anderson é nocauteado, ele perdeu uma coisa que academia nenhuma vai vender. Ele perdeu a confiança. O que os atletas acabam pecando na hora da competição é quando eles não têm a confiança. E aí o que acontece? É por isso que, pelo menos aqui no jiu-jitsu, a gente leva o negócio como família. Por exemplo, o Brasil estava desacreditado em 2002. Aí chega o Filipão. Era o melhor técnico do mundo? Claro que não, pô. Filipão a gente conhecia, era discutindo quando eu não batia, né, em repórteres, enfim e tal. O cara grosso, aqueles gaúchos mesmo e tal. Velho. E não que o gaúcho seja isso, mas tô falando que ele era forte mesmo, enfim, aquela personalidade forte pra caramba. E aí ele vem com aquele conceito bem clean de família escolar e tal, e junta todo mundo, aí pega Vampeta, Edilson, os caras que, tipo, viviam em pé de guerra com ele lá no futebol de São Paulo. E efetivamente, cara, o cara traz o título de campeão do mundo pra gente. Trazendo um conceito de família, devolvendo a confiança, falando pro Ronaldo, ó, não liga com o que a mídia tá falando não, vambora, você fez 8 cirurgias, mas vamos que vamos, tá aqui o seu fisioterapeuta e vamos ganhar essa Copa. A coisa flui. Quando você dá confiança, a coisa flui. Às vezes, você pode ter confiança, pode ter talento, mas às vezes não é o dia. E aí você tem que explicar isso pro aluno. O duro é ele aceitar isso, ele entender. O conceito, o problema aqui é assim, ó, teve seleção melhor do que a de 86? Cara, Zico, e aí vai. Era a melhor seleção que tinha. Perdeu. Por falta de técnica? Não, cara, não encaixou o jogo. O treinador era o Tele Santana, até hoje considerado um dos melhores do mundo. É um fato. Eu ontem conversei com um aluno e falei com ele, ó, ele tá invicto.
E uma hora a derrota vai te encontrar, irmão. O que eu e você trabalha? Pra ela demorar o máximo possível. Mas ela vem. Uma hora ela vem. A melhor forma é trazer os melhores momentos. E às vezes, nós deixamos de perceber os melhores momentos da nossa vida. Quer ver? Cara, às vezes a gente passa 4 meses sem ir no hospital. 1 ano, 2. E a vida tá ruim pra tu. Aí beleza. Se você começa a conviver com alguém que tá em estado de vulnerabilidade, um câncer, alguma coisa e tal, o cara tá todo dia ali, velho. Em hospital, sai de uma fila, entra no outro, exame pra resultado com 3 meses. Cara, você tá vivendo um milagre todo dia, você não consegue perceber isso. Às vezes o aluno, ele fez aqui, aplicou um golpe bem executado, o aluno chegou no horário no treino, o aluno é disciplinado. Meu, a vitória pra ele é questão de tempo, ela vai chegar. Mas ele já vem saboreando muitas vitórias, ele só não consegue perceber isso. Isso. Os pequenos detalhes da vida, né? E pra uma competição, isso eu falo. Todo mundo quer o primeiro lugar. Claro que quer. Se a gente fizer uma competição aqui agora, todo mundo quer ficar em primeiro. O problema é que nem todo mundo quer pagar o preço das coisas. O preço é você não faltar no treino, o preço às vezes é você acordar de manhã e fazer um treino extra, o preço é você dar uma segurada na alimentação. E aí, irmão, o que mais tem que ser nítido não é a vontade de vencer. A vontade de vencer, irmão, eu desci aqui agora, que um monte de pessoa quer vencer na vida, mas ninguém quer se preparar. A vontade de se preparar tem que ser maior que a de vencer, porque aí a situação vai acontecer. Eu saio da minha zona de conforto. Toda terça e quinta, cara, 8 horas é a hora do meu treino. Pode dar o que der. Eu posso estar o mundo caindo. É o meu treino. E nossa, sim. E na quinta-feira, eu saio 7 horas da manhã e adjunto o horário do meu treino, eu paro 9 horas da noite. Parece que eu tô vivendo uma capital, né? Não. Eu tô vivendo meu sonho. Eu quero, cada dia que passar, ser melhor do que eu fui ontem. Então, pra isso, eu tenho que me preparar bastante. Verdade. Sem isso. Eu acho que essa frase que você falou, parece que eu tô vivendo na capital, eu acho que eu tenho vivido isso esses dias. Realmente. E assim, o problema, eu acho, das pessoas hoje é que as pessoas querem o resultado, mas não se esforça pra tê-lo, né? Complicado. Essa era digital, né? Uhum. A gente tá falando aqui do esporte, eu acabei me lembrando de uma situação e eu queria comentar aqui. Teve também no esporte agora recente a luta do Popó e do Whindersson, né? No boxe, que eu acho que trouxe essa categoria, essa modalidade de esporte, que deixou muito em evidência, não é isso? Na verdade, a luta em si, ela é carente de grandes promoções. E o Whindersson Nunes, ele é um cara que sofreu pra caramba. Não só na vida pregressa dele, mas também agora, no alto da sua fama. Passou por problemas psicológicos, enfim, e tal. E fato, ele já treinava boxe há 5 anos. O que ele fez, cara? Ele pegou a influência dele, resgatou um baianão nosso aqui, nosso multicampeão Popó, um cara que ralou pra caramba, o filho de ninguém. Popó, mano, Popó foi só no talento, irmão. E efetivamente venceu pra caramba. E, de fato, promoveu, mostrou pros jovens hoje quem foi o Popó, resgatou a história, tá incentivando muita gente a praticar. Eu me interessei a voltar para as artes marciais naquela luta do Anderson Silva com o Belfort. Isso em 2010, salvo engano. Vitor Belfort. Foi 2010, 2011, uma coisa assim. Foi algo nesse sentido aí. Ou foi 2012, eu não lembro, cara, direito, mas foi mais ou menos uma época dessa aí. E dali em diante eu lembrei, cara, que eu treinava com meu tio. Eu lembrei que efetivamente, eu tinha uma história marcial. Eu lembrei que eu passava meus treinos escondidos, que minha mãe não aprovava muito aquilo. E eu falei, cara, por que eu não volto? E aquilo me motivou. E quantos Lucianos? E quando que a gente imaginava que uma luta daquela ia formar um professor que hoje fomenta 400 alunos? Entende? Impacta demais.
Então essas promoções, tem as brincadeiras, tava lá o Tirulipa, eu sou fã do Tirulipa. Também. Adoro os abestados. E aí, cara, e gosto de humor pra caramba, então eu sou um palhaço, eu olho aqui uma pegadinha aqui, bicho, eu dou risada que parece, eu crio o meu mundo ali e efetivamente isso eu não quero deixar morrer de mim nunca. Então assim, o que o Whindersson fez, cara, pra mim foi show de bola, porque foi algo que assim, eu lembro que Maguila fez uma luta com um cara aí, foi pro Ratinho e virou aquela zoeira. Eu também me lembro, um pouco mais ou menos. Mas eu lembrava até o nome do cara até pouco tempo atrás. Mas, cara, foi uma promoção tão feia de luta. Ratinho falando. Ratinho não, o próprio Maguila ofendendo ele, assim, sabe? Com palavras que nem condizia com o nosso Maguilão, né? O nosso Adilson Rodrigues, né? Pô, porque o Maguila sempre foi uma figura icônica, né, cara? Um cara que, assim, fora dos rings, ele era cômico pra caramba, falava palavras legais, incentivava muitas crianças. Tem um projeto dele muito bonito no Parque Novo Mundo lá em São Paulo, que hoje quem toca é a doutora Irani, a esposa dele. Mas assim, não ficou uma promoção à altura da história do Maguila. Não ficou legal. Por isso que assim, as pessoas têm que ter um assessor de imprensa, uma pessoa pra tá ali orientando, enfim. A coisa pode ser pequena, mas tem que ser organizada. Verdade. Eu achei muito bacana o que o Whindersson fez com o Popó, porque ele usou da sua influência para fazer com que as pessoas mais jovens conheçam quem é o Popó de fato, né? Ele resgatou uma história de alguém que talvez para muitos jovens estava apagado na memória. Eu sou tão fã do Popó porque eu sonho comer o feijão da Dona Zuleika, pô. A mãe do Popó, pô. Recentemente ele teve Livramento. Sim. É porque assim, eu sou fã, não sou tiete. Então, por exemplo, pra eu para Livramento, eu precisava realmente abandonar uma aula minha aqui. Entendo. E assim, meus alunos precisam mais de mim do que Popó da minha presença. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que ele colocou o boxe em ascensão. Total. E com certeza deve ter incentivado muitos jovens a aderirem, Exatamente, né? e você vê que a maioria dos campeões brasileiros são tudo da nossa região aqui. Esquiva e os demais são tudo por aqui. Cara, eu tenho um primo meu, o Wellington Ban. Ele foi o segundo do ranking paulista. Teve na bica pra ir pras Olimpíadas, enfim. Filho desse meu tio, Zezão. Cara, eu falo, o cara fez mais de 70 lutas no boxe, 30 com estrangeiros. Ele nunca quis se profissionalizar. Ele quis sempre focar no boxe olímpico. O cara deu aula até pra Tim Nogueira, velho. Então, assim, parceiraço dos irmãos Nogueira e tudo mais. E baianos, pô. Tipo assim, nossa Bahia, se a gente for olhar, ela é riquíssima. Vamos pra música, Pitty, Raul Seixas. Pô, pra não falar que a gente só faz, pra não falar que a gente faz só axé. Mas olha que 2 roqueiros icônicos, né? Uhum. Então a Bahia, ela tem muito a oferecer. A Bahia, muitas das vezes, ela é mal divulgada. Mas como no Brasil tudo começou por aqui, aí tipo assim, né? Foi crescendo em outros lugares e aqui a gente ficou um pouco esquecido. Mas não tanto. Isso aí. A Bahia, o Nordeste e tudo ensina isso, gente. Isso. Luciano, eu vou te pedir licença um pouquinho só para eu poder dar um recadinho aqui. E enquanto eu dou esse recado para nossa audiência, eu gostaria que meu amigo Jeremias colocasse um pouquinho de café para mim. Vai tomar café. E eu acho que se a nossa audiência já deve ter saber qual recado eu vou dar, porque toda vez eu dou esse recado antes do café. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo através do YouTube para você se inscrever, ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos episódios. Se inscreva aí, faça parte aqui da nossa comunidade. Se você também está nos ouvindo através do Spotify, você pode nos seguir para você sempre receber as notificações e ficar por dentro de todos os novos episódios aqui do Eita Nordeste. É isso, gente? Tá bom, Júlio. Tá bom? Só pra avisar os seguidores, quem fez o café está apaixonado. Doce feito mel. Deixa eu fazer a minha pergunta aqui e logo em seguida eu vou tomar meu cafezinho, porque já tô com vontade. Pode nos contar um pouco, Luciano, como foi a terceira etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu aqui em Érico Cardoso? Eu também fiquei sabendo o que aconteceu em outras cidades. E quais os benefícios de uma competição desse tipo traz para o esporte da região? Quais os benefícios? Na verdade, eu batendo um papo aqui com o Gerê,
E aí o que acontece? Quando volta os esportes de contato pós-pandemia, para nós foi um recomeço, cara. Nós tivemos que partir do zero para efetivamente como que a gente vai recriar as coisas. A gente entrou no Covid no momento que o jiu-jitsu estava mais em alta. Cara, eu lembro que a gente fez matéria para Rede Globo, fomos até o Uruguai, enfrentamos com alunos nossos aqui, laranjas. Faixas laranjas é a terceira graduação. Enfrentamos faixas pretas renomadíssimos da América do Sul, no Uruguai. E saímos de lá com um honroso terceiro lugar. E lutando pra caramba, a gente... eu lembro que eu peguei um aluno e coloquei dentro da minha casa, velho. Pra eu acompanhar a dieta dele, a rotina dele. Ele tinha hora pra dormir, hora pra comer. Dieta, você imaginar que um atleta de alto nível podia fazer, a gente fez. A hidroterapia eu consegui de patrocínio com ele. Sem R$1, irmão, a gente conseguiu fazer isso aí. Só com a ajuda de patrocinadores. E aí, beleza, entra a pandemia, o juiz estava em alta, cara. Entrou a pandemia e efetivamente a gente ficou aí 2 anos resguardados. Graças a Deus tudo passou, mas a gente tinha que recomeçar. E eu conversando com o Ryan, que também é professor da Jiu-Jitsu Bahia, meu aluno, meu primeiro professor que eu formei. E a gente falou assim, cara, o que mais essas crianças precisam agora é voltar a sentir sensações. E a primeira sensação que eles precisavam sentir era os elementos de competir, porque isso nos deixa vivo, a frustração de perder, a frustração de ganhar, e esses elementos todos estariam ali, a torcida em si, estariam nas competições. Essa terceira etapa do Campeonato Baiano, quase que ela vira um desafio Minas-Bahia, um desafio que já é tradicional de ter contra a equipe do estado de Minas Gerais, é o nosso maior rival dentro do jiu-jitsu aí. Quando se encontra as seleções baianas e mineiras aí, como diz aqui na Bahia, né, o couro come, no bom sentido, é claro. Mas tudo dentro de um clima de respeito, tá? Sobretudo a marcialidade é muito maior do que a rivalidade. E aí, cara, o pessoal ficou de vir, esse campeonato era pra acontecer em dezembro. Dezembro eu não consigo vir em janeiro, eu venho em março, até que eu falei, quer saber? O dia que você vier a gente faz. Mas a gente vai fazer o nosso. A primeira etapa foi em Caturama, 90 e poucos atletas, Paramirim, 100 e poucos atletas aqui, sobrepôs, quase 110 atletas, 4 áreas de luta e quase que a gente não dá conta. Graças a Deus. Se você olhar, nenhum dos nossos lutadores tem cara de lutador. Nenhum, cara. São todos artistas marciais. Todos. E ali o misto das emoções, mãe que me liga antes, professor, e esse campeonato, professor, meu coração já não aguenta mais. E pai que fala, professor, obrigado. E assim, cara, se eu te falar que eu fiz isso sozinho, a gente não faz. Os pais, cara, são os elementos. O principal elemento para a criação de um filho é o pai e a mãe. E quando eu falo isso, ela fala, professor, mas isso é evidente. Mas não, cara. Um pai, quando ele não é presente. Tem mãe que eu ligo aqui, se eu falar assim, amanhã a gente vai fazer lanche para 50 crianças. Se ela não tiver condição de fazer, a gente vai fazer um rateio, no instantinho a gente faz. E os 50 lanches aparecem. O jiu-jitsu, ele acaba sendo, mesmo não sendo, ele acaba sendo filantrópico. É uma comunidade. Aqui, meu irmão, eu falo pra você, eu tenho amigos, inclusive quero mandar um abraço pro pessoal do Melancia, comunidade das Melancia lá em Caturama, conselheiros tutelares, tenho amicíssimos amigos aí que, misericórdia. Vou ser injusto se eu falar nome por nome aqui, mas tem pessoal de Caturama, Paramirim, aqui do próprio Hélio Cardoso, que sem eles eu não conseguiria. E efetivamente, uma galera que é igual o caso do Batman, você tacou o sinal no ar aí, irmão. Aí vem todo mundo. Aí desce mesmo. Se falar que vai ter um campeonato amanhã, preciso de você, eu não posso, eu mando meu primo, vai minha irmã, minha esposa vai, eu fico, eu olho a criança pra você, professor, precisa cortar uma fruta, vamos fazer um cachorro quente, professor, isso aqui, o que você acha? Beleza. Em uma comunidade, a gente consegue fazer.
Eu sou presidente da Federação Baiana, a Jiu-Jitsu Bahia é uma entidade sem fins lucrativos. Tudo que se lucra vai de retorno para os próprios alunos. Agora mesmo a gente vai para uma competição, dia 21, uma competição de jiu-jitsu brasileiro. Nós estamos indo e alguns alunos não têm condição, e a gente foi atrás de patrocínio e a gente conseguiu. É fácil? Não. Você recebe muito não, muita respostada, mas que a coisa anda. Sim. Lu, deixa eu te dizer. Eu conheço você também por outras questões, né? Lá vem. A gente conversou aqui um pouco nos bastidores e você falou que você tem multifunções, mais conhecido como Bombril, né? Faz de tudo. Isso. Inclusive, né, Gui? A gente conheceu ele no episódio onde cada um de nós aqui tava fazendo uma coisa. Eu tava fazendo a locução do evento, Gui tava trabalhando como DJ e você tava trabalhando, fazendo as bebidas ali. Na verdade, era um barman kids, né? Porque não tinha álcool nos drinks, né? E assim, eu me encarno no personagem, porque eu falei da minha amizade com o professor Kid aqui. Nós éramos do grupo Metamorfose, em Guanambi, um grupo de teatro. Eu iniciei no grupo Teatral Nova Luz e depois migrei pro Metamorfose. E ali a gente criou, né? A gente perdeu a vergonha em cima disso aí. E aí, cara, é o seguinte, eu falo pra todo mundo que eu tenho umas 40 profissões, mas eu tenho umas 80 necessidades, entendeu? Então, a gente vai se virando, irmão. Se for precisar fantasiar de palhaço pra levantar uma grana, eu faço. Na pandemia, eu criei os hambúrgueres sem glúten, fiz também. A gente, eu penso assim, o que a gente não pode deixar de lutar. Porque você pode estar tomando um porrete, cara. Mas se você não para de lutar, no mínimo, as pessoas vão olhar e falar, caramba, mas ele não desiste. Eu lembro de uma luta que eu fiz, cara, eu venci essa luta. Eu lutei pra caramba, tal, venci. Mas, bom, beleza, pus a medalha no peito e fui. Aí eu lembro que teve uma outra luta que eu peguei um cara, ele tinha 1,92 m, se não me engano. Engraçado que ele tinha que agachar pra ficar da minha altura. O Alan John Jones, eu não esqueço. Ele ganhava de todo mundo, velho. E teve um monte de gente que não se inscreveu no campeonato pra que eu, de fato, fizesse... não se inscreveu no campeonato pra não enfrentar ele. E eu me inscrevi tranquilamente. Paguei minha inscrição, entrei no campeonato. Chegando lá, eu comecei a me alongar e tal. Ele pensa que não. Ele bate no meu ombro. Falei, Bismarck, quero falar com você. Cara, eu tava ali alongando e aquecendo, tentando demonstrar pra ele que eu não tava com medo nenhum, mas eu tava ali me tremendo todo, rapaz. E ele falou, cara, eu vou lutar aqui 15 dias no MMA, então vamos fazer uma luta mais tranquila e tudo mais. Eu, beleza. Quando ele deu as costas, sabe quando você conversa consigo mesmo? E eu falei, eu acho que ele tá com mais medo porque eu estou aqui e enfrentei ele, do que efetivamente, do que eu com medo dele. E eu lembro que a gente começou a lutar e logo de cara eu consegui acertar um chute nele no alto, no rosto. O que seria quase improvável, mas eu acertei. E no desenrolar da luta eu fiquei tão confiante. Eu tentei uma queda, ele acabou invertendo a queda e me venceu. Eu perdi aquela luta. Quando eu saí, montei minha mochilinha e tô descendo. Sem chateação nenhuma. Já tinha uma certa experiência com competição. Ganhar, perder, irmão, o resultado é o mesmo. A diferença é que às vezes a medalha vai ficar ali em cima do alpendre e daqui um dia, 2, você vai esquecer que ela existe. Então, se ela também não estiver ali também, não vai fazer muita diferença. Mas quando eu saí, isso faz a diferença. Paulista tem muito sotaque, né? Aí eu sei que tinha um cara aquele cara, evidentemente, ele não entendia nada de luta. Ele terminou a luta, ele falou assim, na gíria paulista, né? E aí, gordinho, você lutar muito, hein, Joe? Foi pra cima do grandão. Então, meu troféu foi aquele, cara. A honra de não ter desistido, de ter ido pra cima e tudo mais. Eu acho que tá muito mais acrescido nesse valor competir do que efetivamente... tem um cara no UFC... Cara, eu juro que eu não me recordo do nome, mas nos comentários a gente coloca lá.
Ele era conhecido como Caipira de Aço, ele é de Sorocaba, esqueci o nome dele. Se a produção puder pesquisar aí, Caipira de Aço UFC, tem o nome dele, eu acabei fugindo. Esse cara, ele ganhou o bônus da noite pela performance dele de não ter desistido da luta contra o Glover Teixeira. E efetivamente, esqueci o nome dele, cara. Tem como olhar aí? Tem sim. Caipira de Aço? Isso, põe Caipira de... Isso, muito bem. A produção já trouxe pra gente. O Fábio Maldonado, cara, ele tomou a maior sova do mundo e não desistiu. Contra o Glover Teixeira, que era um atleta que vinha em ascensão e tudo mais. E ficou conhecidíssimo pela questão de não desistir. E dali eu virei fã dele, velho. Porque ele efetivamente era o cara que ele era todo coração na luta. E tudo que a gente faz hoje, a gente tem pouco coração, não tem jeito. Realmente. Aquela frase que nosso amigo Wellington fala. Pau pra 10 ele tomou sozinho. Foi. Não, muito bem. O que era pra 10 peão tomar, ele foi sozinho, bicho. Isso aí. Vamos lá. Luciano, você trabalha como treinador preparando os atletas para as competições. Como funciona em relação à alimentação em competições? Cara, aí vai variar bastante. Por exemplo, tem atleta que ele tem que baixar de peso, tem atleta que tem que subir, vai variar muito. Mas aconteceu uma situação bem, bem particular no Uruguai. É baiano esse cara, mas ele mora em São Paulo, é professor hoje e teve, inclusive, na nossa segunda etapa do Campeonato Baiano, o Romário. A gente chegou no Uruguai e a gente ficou 6 horas preso na fronteira. Tava de ônibus. Algo estava errado com os documentos ou na compreensão dos caras lá. Eu não sei bem direito, porque assim, dentro da seleção brasileira, cada um tem sua função e eu tava ali como auxiliar técnico. E aí eu sei que as lutas começaram e começou a pesagem de alguns atletas e o Romário pesou. Quando o Romário pesa, ele tinha que estar pesando 69 quilos, ele estava 70 quilos e 200. Mas não foi, cara. A gente ficou 6 horas retendo líquido ali, se alimentando mal pra caramba, sem um conforto, sem nada. Então chegou na hora da pesagem, o cara tava destruído. E beleza, né? O treinador já estava nas áreas de luta. O técnico sensei Alex Ladislau. E aí eu sei que um aluno me chamou e falou, sensei, corre lá que o Romário vai ser desclassificado na pesagem. Porque o cara, quando não vê o treinador, ele já começa a dar aquela pressão. Próxima vez que subir na balança e não pesar, desclassificado. Pô, no seco. E aí, beleza. Cara, me chamaram lá e eu peguei esse menino. Eu falei, você quer cortar peso, meu filho? Quer mesmo? Então vambora. Eu sei que assim, eu não conto os métodos, mas que a gente tirou em coisa de 40 minutos ali dele, a gente tirou ali no líquido, a gente conseguiu tirar dele ali todo o peso, ele ainda chegou com sobra pra competição. Graças a Deus deu tudo certo. Essa questão do corte de peso eu sou um pouco contra, mas há momentos que, por exemplo, nesse caso, o menino era do peso, ele só estava com retenção de líquido. Então assim, o mais correto, você quer lutar na categoria de baixo, 6 meses antes, já começa a fazer uma reduçãozinha, vê se você consegue tirar na raça, fazendo tranquilo, estando forte. Pronto, você vai ser atleta pro resto da vida. Mas se não, vai acontecer igual alguns atletas do próprio UFC. O cara dá de madrugada, luta cancelada, porque o cara não aguentou o corte de peso. Tem cara que chega a perder 8 quilos numa noite, só pra fazer a pesagem e recuperar em 24 horas pra estar lutando bem, de igual para igual com outro cara. Então assim, essa questão de corte, ela é muito delicada. Tem que saber fazer. E assim, é uma coisa que assim, eu só faço nessas questões assim. Reteve líquido, coisa de 500 gramas, 1 quilo e tal. Do contrário, a gente já... Uma coisa que na Jiu-Jitsu Bahia a gente já eliminou mesmo. No MMA, eu trabalho como auxiliar técnico também. Eu já nem fico com essa parte. Eu ajudo geralmente no MMA nessa questão da queda. Eu, graças a Deus, sim, eu me especializei um pouco mais no jogo de queda, que eu percebi que o que era mais carente aqui na região e me foquei nisso. E efetivamente, assim, aí quando chega nessa parte, eu já saio e deixo os meninos resolverem por eles lá.
Luciano, a gente, o ano passado, não foi, Gui? A gente cobriu o LKC, que aconteceu lá em Rio de Rio Contas. de Contas. Você também participou, eu tava lá. eu me recordo. Inclusive, eles até anunciaram que vai ter de novo esse ano. Você trabalha com alguns atletas lá, não é isso? Na verdade, assim, eu recebi um convite todo especial do Sensei Murilo Caribé. Uhum. Sensei Murilo já era o detentor do cinturão, do LKC, e tava defendendo o cinturão dele contra Darlan Drago lá. E aí, beleza, foi num momento, cara, que eu tava viajando muito com a minha mãe. Minha mãe, Deus a recolheu agora em dezembro, mas foi antes essa luta aí. E assim, nós estávamos todos ali apreensivos com a luta do Sensei Murilo. E aí, de fato, eu tava procurando uma parceria pra eu treinar o solo e tudo mais. Acabou não prosperando pela distância, né? Livramento. E eu falei, inclusive o senhor vai lutar no MMA, eu entendo um pouquinho de queda, se o senhor quiser. Ele falou, cara, dá certo mesmo? Eu falei, dá. E aí, beleza. A gente fez parte daquela preparação da luta principal, foi muito, muito bom. Conheci muita gente boa, vi todo o talento dele. Ele tem uma família, né, descendente do karatê. Cara, foi gostoso demais. Olha, tudo bem, ele não venceu a luta, mas o outro aluno dele, que eu também dei uma forcinha, venceu e ainda fez uma queda que a gente treinou. E aí, é uma coisa que os caras falam muito bem no boxe. Às vezes a gente não luta pra vencer. Muitas das vezes a gente não quer vencer a luta, a gente só quer que encaixa algo que a gente treinou. Que a gente consiga fazer algo que a gente treinou. Meu menino fez a queda do jeitinho que a gente vinha treinando. Do jeitinho que a gente vinha treinando. Pegou, subiu, mandou. E assim, aquela preparação, estar ali nos States, enfim, aí encontrei um conterrâneo de Guanambi. O cara veio sozinho de Guanambi pra cá, velho, sem ninguém. Meu, é o que eu falo. Meninão, velho. Do pé do morro, moleque bom pra caramba. Aceitou a luta às pressas, com o cara acima do peso que ele. Meu, ele não arriou na primeira não, cara, ele foi pra cima. O Rodrigo Samurai. Sim, eu lembro dessa luta. Cara do céu, a gente foi praticamente assim, vizinhos assim, né, distante um pouquinho ali, uma rua da outra, mas conhecia ele. E a luta é muito disso, cara, desbravar. Se não me falha a memória, esse Rodrigo Samurai, ele lutou com um atleta lá que tava precisando da luta. Sim, exatamente, pra ranquear. Exatamente, eu me recordo que o idealizador até agradeceu ele por ter vindo, porque o cara tinha desistido da luta, de lutar com o cara ia ficar sem lutar, e ele não ia ranquear. Ligaram pra ele, não ia ranquear, ligaram pra ele, e ele falou, não, eu vou. E essa luta, Gerê, foi... Posso chamar assim, né? Pode, tranquilo. Jeremias é muito formal, cara. Você é um cara mais clean, divertido. E essa luta, ela foi oferecida aqui pra nossa região. O cara chegou em mim e falou, não, me salva aí. Arruma um atleta. Eu falei, você tá maluco. Às pressas. E ainda era boxe, entendeu? Eu falei pra ele, se fosse o MMA... Porque como o jiu-jitsu a gente explora as 3 fases de luta, a adaptação ela é bem tranquila. Só que você vai ver meus alunos trocarem porrada como se fosse o Lyoto Machida. Os karatecas. Dá pra adaptar tranquilamente. Mas é o que eu tô falando. Às pressas, uma luta dessa. Pra eu poder colocar um aluno meu. Isso não é. Essas aventuras, conta comigo com outra coisa. Falar assim, ô Lu, você pode dar um treino 15 dias pra mim aqui? Cara, eu me ajusto aqui, ou você vem, ou eu vou. Mas a gente vê o que faz. Isso aí eu não nego pra ninguém. Agora, uma luta às pressas, não. Porque querendo ou não. Não estou aqui pra... Muito pelo contrário, o LKC é um evento muito sério. Mas os meninos do LKC foram deixados na mão, eles precisavam de achar alguém. O Rodrigão já treina todo dia, velho. Treina todo dia. Pra ele estar pronto pra luta é tranquilo. O que eu mais admirei mesmo foi a peregrinação dele, velho. Ele veio sozinho, bicho. Foi. Uma mochilona, não tinha quem batesse manopla pra ele. Exatamente. E eu lá sozinho, sem Murilo Caribé, eu não podia nem puxar a manopla pra ele, velho. A gente presenciou a luta e foi realmente uma luta incrível. Não, e ele não desistiu, não. Se fosse qualquer outro cara, na primeira bambeada ele caía, pronto, pegava o dinheiro dele e ia embora, velho. Naquela primeira bambeada ele caía fora. Ele segurou lá e foi até o final. É tanto que o outro adversário dele reconheceu o esforço dele na luta. E eu vou ser bem sincero no que eu vou te falar. A minha análise, eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Eu sou um pouco barrista, então eu gosto muito do que é meu.
Eu adoro muito torcer porque é meu. Cara, você não vai me ver vestindo a camisa de outro time, a não ser do Flamengo. Eu sou muito time. Então, assim, eu vou ser super sincero. Se o Rodrigo esquecesse que ele era uma luta de boxe e ele partisse pro karatê, eu acho que ele poderia surpreender com nocaute. Ele ia conseguir manter uma distância melhor, porque era a praia dele desde quando ele era menino. Nesses projetos que eu treinava aí e fazia escondido, aí o Rodrigo já era rato, já fazia um monte, já há muito tempo já. Então, muitas das vezes é igual, a gente vai pra competição agora, domingão. Sabe o que eu falei pros alunos? No último campeonato que a gente foi de jiu-jitsu brasileiro, a gente conseguiu algumas medalhas sim. Até foi a maioria dos atletas que foi medalharam. Mas assim, nós criamos uma adaptação dentro do jiu-jitsu brasileiro. A estratégia hoje é uma só. Vamos fazer o jiu-jitsu dentro do jiu-jitsu. Irmão, você está acostumado a fazer essa queda? Você vai fazer essa que você treina há muito tempo. Está acostumado a fazer esse movimento? Se perder, pô, tranquilo. Para mim a conta é a mesma. Não muda nada. Ganhando, irmão, só vem ali a medalha. O que nós temos que seguir é uma estratégia. O que é seguir uma estratégia? Por exemplo, observe. Quando a gente monta um plano, você criou um plano aqui com os meninos. Pô, o podcast vai seguir assim. Efetivamente, vocês devem ter errado um monte de vezes. Com certeza. Claro. Pô, como é que não vai errar? Erraram um monte de vezes, mas todas as vezes que vocês erraram, vocês falaram assim, ó, nós chegamos aqui e falhamos. O que a gente pode fazer daqui em diante? Mas quando você passa, não sei quem é o líder aqui, mas certamente deve haver um, mas suponhamos que seja você. E você fala assim, ó, gente, a gente vai seguir esse plano, todo mundo concorda. Mas quando o Gui não segue o plano, a gente não sabe nem como a gente recomeça. Porque ele não seguiu o plano, eu não sei se aquilo ia dar certo. Então todo mundo tem que acreditar naquilo. O Walt Disney, que foi um grandíssimo líder, ele sempre falava que num grupo tem que ter um engraçado, um motivado, um chato que vai falar não pra tudo. Aí vocês olharam pro outro, que você deve ter um chato aqui, certeza que tem. Mas isso se constrói as grandes equipes. E é dessa forma. Gerir pessoas é saber conviver com as realidades, com as diferenças. E você só consegue transpor o sucesso depois que você erra um monte de vezes. Tá no nosso DNA o errar. Porque não vem um manual de instrução. Se você volta pros seus 14 anos de idade, você não fazia metade do que você fez até chegar agora. Mas e aí? Você até teve algumas pessoas que te contaram onde você podia errar. Mas você costuma gerar... Nós costumamos não ouvir esses seres mágicos chamados pai e mãe. Isso que você falou é... São os oráculos nossos que às vezes a gente não dá ouvidos, entendeu? Mike é o que dá os vacilos, né, Gui? Mas é um menino bom, O Mike é o que fica na produção aqui, a nossa audiência conhece, mas é um menino bom. Qualquer dia vamos convidar ele aqui pra ficar aqui na bancada, né? Exatamente. Luciano, eu vou fazer agora 2 perguntas em uma. A gente tá conversando nos bastidores, olha que a gente conversou quase um podcast nos bastidores, né? Então, é o seguinte, a gente estava falando sobre uns trabalhos que você tem feito nas escolas em relação à utilização do jiu-jitsu como defesa pessoal, não só na questão da luta em si, mas na questão de mentalidade também. E a gente falou também sobre a relação da criação dos filhos em relação ao jiu-jitsu, que a gente estava comentando como é que o pai vai chegar e apresentar para você a criança dele e dizer assim, eu estou apresentando isso e o que ele requer de você em relação ao jiu-jitsu. Porque assim, efetivamente quando um pai procura hoje ou uma modalidade marcial, o jiu-jitsu, enfim, o pai ele chega e fala assim, ó, tá aqui esse menino aqui, prepara ele para uma guerra, porque quando ele tiver 17 anos ele vai pro exército. Não. O pai quer disciplina, o pai quer ética, o pai quer efetivamente que você trabalhe o sistema motor, o pai quer que ele crie o autocontrole. Observe só um fato interessantíssimo aqui que a gente pode colocar. Estamos no Maio Laranja, só que aconteceu no Outubro Amarelo, que é a campanha contra suicídio. Setembro Amarelo, desculpa. Outubro é Outubro Rosa, Setembro Amarelo, isso mesmo. No Setembro Amarelo, a professora fez uma dinâmica na sala de aula. E aí, beleza.
E eu dou aula em 3 municípios. Isso foi em um município distante até de onde eu trabalho, onde eu moro. E aí, beleza, o que aconteceu? A menina, ela criou uma carta contando a história de uma menina que estava sendo abusada pelo pai. E ela na carta contava essa história. A coleguinha dela do jiu-jitsu, deixa eu ver isso aqui. Ela olhou e falou: filha, é o seguinte, essa história é sua. Infelizmente, essa história é sua. Diz que a lágrima escorreu. E ela falou assim: isso é autoconfiança, é isso que a arte marcial passa. Você começa a ter a autoconfiança, você não engole qualquer coisa. A coleguinha do lado que viu a carta e falou: essa é você. Ela virou e falou assim: ó, ou você conta pro sensei o que você tá passando de problema, ou eu vou contar, porque eu vou te ajudar. E aí, lógico, né, dali em diante chamaram ali coordenadores, enfim, da escola, até que a menina falou assim: eu só falo quando o meu sensei chegar. É lógico que eu não ando só, peguei minha esposa, levei comigo. Tratava-se de uma criança em estado de vulnerabilidade, sendo abusada, enfim. Eu, homem, não poderia estar ali conversando com ela só, jamais. Esses cuidados a gente tem, tá? Por exemplo, nas minhas aulas sempre tem uma presença de uma mulher. Nunca dou aula só. E aí, beleza. Cara, quando ela me viu, ela me contou tudo. Tudinho. O que ela tava passando, enfim. E aí, beleza. Parece que ela tinha tirado um peso das costas. Nós fizemos a representação contra o indivíduo. Direitinho. Mas, infelizmente, cara, 90% dos casos, as mães sabem e são coniventes. Infelizmente. E o que acontece? Nos 2 primeiros discursos da menina, bateu fielmente com a minha denúncia. Eu me expus. Eu fiz a denúncia, eu fui na delegacia, fizemos um inquérito. No último discurso, na hora da arrecadação, convenceram a menina a mudar o discurso. Essa menina, quando treinava comigo, ela tinha sonho de ser policial. Hoje, os abusos cessaram, claro. Evidente, depois de tanto rebuliço, né? Também pudera. Mas, cara, ela saiu do jiu-jitsu. Tivemos aí menos uma possível PM. E hoje eu não tenho nem contato. Então, assim, a melhor forma de combater o abuso é a prevenção. É deixar as pessoas cientes. Ontem eu saí de porta em porta pedindo para as pessoas gravarem um vídeo. Eu compro essa ideia, diga não ao abuso infantil. Porque, efetivamente, quando a criança ela tá passando por esses problemas, ela só conseguiu falar porque ela foi encorajada por uma coleguinha que já estava com autoconfiança do jiu-jitsu, já treinava mais tempo que ela. E sabia que não pode existir um segredinho com adulto. Não tem segredinho com ninguém. Não tem segredinho com nada. Se tudo que a gente faz na vida é correto, não pode ter segredo. E efetivamente, foi o que a menina falou pra ela, encorajou. Enfim, a gente inibiu do ato de continuar, mas o que fez, né? Infelizmente, tem coisas que fogem da nossa alçada. A gente luta. Pô, eu queria que os seguidores percebessem o clima que ficou aqui, de consciência, que a gente ficou de pensar, pô, caramba, acontece isso, mas acontece, velho. É triste, mas é realidade, né? Sim. E aí, como eu já sabia que eu ia falar isso, eu decidi responder a segunda pergunta que você fez. Agora eu inverti a ordem para não ficar esse climão aí. Só me recapitula aí da pergunta direitinho. Foi em relação à utilização do jiu-jitsu como defesa pessoal. Eu vi um projeto seu na escola, principalmente nessa época agora que tá rolando esse assunto um pouco chato e complicado, né? É que na verdade é o seguinte, nós temos que ter a plena consciência de uma coisa. Nós não podemos simplesmente, principalmente no momento desse pós-pandemia, trancar nossos filhos dentro de casa. Porque assim, é uma coisa que chega a ser, como que eu posso dizer, incoerente. Meu filho não pode ir pra escola porque lá é perigoso pra caramba. Porque pode ser que alguém entre, igual entrou lá no colégio lá de Blumenau, e faça algo. Só que se seu filho estiver brincando na praça, pode acontecer a mesma coisa. É um fato.
Aí a gente via, às vezes, as crianças não indo pra escola por causa disso, mas via na rua brincando, andando de bicicleta. Então, será que é só a escola que é perigosa? Nós devemos entender que, infelizmente, o que nós podemos é prevenir. O que eu fiz foi um treinamento de gerenciamento de crise, ensinando um pouco de defesa pessoal, mas principalmente a prevenção. Vigia, passou um carro, placa diferente, passou num período bem aproximado, anota a placa, chama a polícia. Percebeu que tem indivíduos na porta da escola que não são parentes de ninguém de lá, enfim, tá ali só, como é que se diz, né, matando tempo. Não fala nada, entra ali dentro, chama a polícia. Ações que inibem, portão sempre fechado, enfim. No mais, irmão, o perigo ele tá solto em qualquer lugar. Eu já tive colegas que, tipo, tava sentado, cara, num restaurante, mas veio um carro, passou e o cara perdeu a perna. Foi uma coisa que ele procurou isso, ele provocou aquilo? Não. Aconteceu. A gente pode prevenir, mas nós temos que ter mais coragem. A nossa vontade de ver nossos filhos crescerem em retidão tem que ser maior que o nosso medo. Porque efetivamente quando a gente despede da nossa mãe, do nosso pai, principalmente da meninice, fica aquela preocupação, sabe? Enquanto você não chega, a mãe não dorme, fica aquela coisa toda. E na nossa época, né, ficava brincando de bolinha na rua, tal, alguma coisa assim. Pensa que não, só ouvia os gritos de dentro de casa. Ô fulano, ô Beltrano. Você passava pra dentro e tava ali suado, aí você tomava um banho, logo depois ia ali de novo. A vida é assim. Agora, o que nós devemos mesmo é prevenir, né? Precaver. Mas acho que hoje não faz sentido, simplesmente não vou mandar meu filho pra escola. Teve pais que vieram falar comigo, não, precisa ter um segurança armado aí na escola. Mal sabe o próprio pai o perigo que isso pode oferecer. Por quê? Porque se o segurança armado ali, ele sofre um surto psicótico, já tem alguém armado ali. Verdade. Você tá entendendo? Tipo, E pela lei 10.826, vigilantes de escola não podem andar armados. Nem se fosse uma empresa de vigilante não pode. Polícia não tem como ficar em todas as escolas. Veja só, nos municípios aqui, a lotação máxima de um DPM são dois policiais. Então a gente não tem material humano para poder atender todas as escolas. Então às vezes são cobranças que acontecem que tipo assim, nós professores a gente olha, a gente fala, mas será pai, será a mãe que realmente vale a pena isso que você tá fazendo? Você não pode proibir do pai tirar o filho da escola, isso você não pode. Mas efetivamente, será que vai valer a pena? Ó pra você ver, ó. Teve aquele susto todo. Ninguém nem mais ouve falar. A mídia fomenta muitas coisas que às vezes, tipo assim, calma, gente, não é bem por aí, vamos mais devagar, vamos trazer informação. Pô, se viesse uma matéria explicando os perigos que seria ter um vigilante armado dentro da escola, o pai já falava, não, realmente, é melhor sem. Mas isso aí vê como a mídia muitas das vezes acaba sendo tendenciosa, né? E só apresenta o perigo do que vai acontecer. Do que pode acontecer. Justamente. Mas ó, pra você ver, Estados Unidos é modelo pra tudo, principalmente aqui no Brasil. Na nossa época de adolescente, teve um atentado nos Estados Unidos que o cara invadiu um cinema. Cinema esse que todo mundo gosta de ir em Conquista ali no Boulevard ali pra poder, de fato, assistir. O cara entrou no cinema e tacou tiro em todo mundo, velho. Agora eu te falo, quem é que é revistado no cinema pra entrar? Quem é revistado pra entrar no shopping? Então o perigo ele tá realmente, irmão, tá... Qualquer lugar, né? É isso aí. Verdade. Luciano, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em participar aqui do nosso podcast e estar trazendo essas informações aqui para a nossa audiência. E para finalizar, eu gostaria de pedir você para deixar uma mensagem para as crianças e adolescentes que se interessam pelo esporte, em especial o jiu-jitsu. Bom, eu queria agradecer o Eita Nordeste Podcast, ao agora batizado Gerê, o Gui, Michael, toda a produção aqui, galera, a infraestrutura aqui é show de bola. Eu, pra falar a verdade, eu fiquei encantado. Sonhava em ser convidado um dia para um podcast e vocês realizaram um sonho, tá? De eu estar passando aqui, falando um pouco dos meus pensamentos, um pouco da minha modalidade, enfim. E efetivamente, a mensagem que eu deixo aqui é de esperança. A única coisa que a gente não pode perder nessa vida é a esperança de nada.
E esperança, ele é sinônimo, efetivamente, de não desistência. Uma pessoa motivada, ninguém para ela. Uma pessoa motivada, ela não para com qualquer tropeção. Olha, haja visto quando a gente jogava bola na rua, arrancava o topo do dedo, só passava um pedaço de qualquer coisa e efetivamente voltava a partida. E a gente não tinha medo de machucar o outro dedo. A gente tinha medo de não jogar, de não estar no jogo. Então, o que eu tenho medo é de não estar jogando, de não estar lutando. Tenho medo das pancadas. O próprio Senhor Jesus, o único Filho de Deus, ele falou que no mundo todo mundo ia sofrer aflições, ele também sofreu. E efetivamente, quem somos nós para não sofrer aflições também? O que a gente tem que pedir é sempre, Deus, força. Força para lutar e não desistir. Que seja no jiu-jitsu, que seja no balé, no futebol, no jiu-jitsu brasileiro. Eu quero ver meus alunos em movimento. Eu não tenho ciúme de aluno que vai treinar contigo ou que vai simplesmente parar de lutar para ir para um teatro, não. Eu tenho ciúme do aluno que para não querer fazer nada. Aí sim. Porque efetivamente o que me fez vir para a docência é porque eu queria ser útil. Não me via útil dentro de um escritório com terno e gravata, com tanta coisa boa que eu tinha vivido na minha infância. E eu posso dizer para vocês, eu me sinto realizado hoje. Não financeiramente falando, porque dinheiro é o seguinte, você ganha hoje 3, 5 mil reais, irmão, daqui a pouquinho você tá queixando de dinheiro. Agora, eu faço o que eu amo. E isso para mim é o ápice da realização. Meu muito obrigado. Pronto, realmente nós queremos agradecer a sua disponibilidade, seu cuidado de estar aqui conosco, foi um prazer muito grande ouvir suas experiências de vida, ver o quanto você ama a sua profissão. A gente sempre fala isso aqui, né, Gui, que o amor à profissão, ela faz toda e qualquer diferença. E a gente esteve aqui com algumas outras pessoas, inclusive o pastor Nelson, ele falou uma mensagem muito interessante, que todo dia que ele acordava, ele pedia ao Senhor uma coisa, a chance de ser útil a alguém. Eu imagino que quando você olhou para a sua vida ali no escritório, talvez uma vida monótona, né? Uma vida assim que você estava indo no piloto automático, talvez você percebia que talvez você não era tão importante na vida de alguém. Mas quando você decide se tornar um professor, quando você olha hoje o seu staff de 400 alunos, seja lá quantos são, quando você vê hoje o seu aluno levantar um troféu, receber uma medalha, ou até mesmo só competir, ou até mesmo quando você falou só fazer o movimento que você manda, eu acho que você se sente especial e sabe que você está fazendo diferença na vida de alguém. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, e eu acho que para a audiência isso serve de exemplo, né, Gui? Que o esporte, a inclusão, o desejo de fazer o que ama faz muita diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado. É isso, Gui? Exatamente. Como eu já agradeci, né? Então, acho que a gente pode finalizar. E antes, eu só quero deixar aqui o convite. Eu tinha feito nos bastidores, mas eu vou deixar aqui o convite para futuramente você voltar aqui. Você tinha falado que você foi professor de um rapaz chamado Ryan, é isso? Isso. Então, a gente pode até estar convidando ele para vir aqui junto com você e a gente bater esse papo. Exatamente. Tranquilo. Gente, ó, eu tô abertíssimo aí a novas oportunidades, enfim, de estar aqui com vocês, de falar, dividir, né? E bater um papo, brincar. Batizei aqui meu amigo Jeremias de Gerê, mas quem sabe fica ou não, né, Michael? O apelido, né? Vai depender dos próximos convidados. Mas assim, eu queria ressaltar para vocês, eu sei que é difícil criar tudo isso aqui. Não é moleza mesmo. Mas não desiste não, cara. Aqui, ó, quando o Michael me mandou, quando eu passei, eu sabia que eu ia ter entrevista, passei pros meus contatos bem de levinho. Cara, já aumentou os seguidores lá, tem mais gente conhecendo. A coisa passa ser grande, cara. Pra você ser útil, você tem que ser machucado. O lápis. Pô, pra apontar ele, irmão, vai doer, vai machucar, mas pô, mas escreve ali livros, poemas, histórias lindas, enfim. Todo o começo, ele é moroso, mas depois vem o sucesso. E vocês já são sucesso. É que nem todo mundo viu ainda.
Pronto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Eita Nordeste. Se você gostou, não deixe de seguir a gente nas plataformas digitais. Lembrando que esse episódio também está disponível no Spotify. Então, se você estiver treinando como o Luciano aí, à noite ou pela manhã, fazendo aquela caminhada, coloca lá no Spotify que você vai ouvir o nosso episódio. Desde já, muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima no nosso Eita Nordeste.